Boa noite. Estamos começando mais uma live da ASHA, Associação de Artes Curativas Himalaia Amazônia Andes, e hoje o nosso entrevistado vai ser o ambientalista Mário Mantovani. Eu sou o Nelson da Silveira, sou cofundador da ASHA e estamos desde 95, nosso primeiro trabalho em 96, mas começamos em 95. Mas, bom, para começar, eu vou contar minha relação com o Mário Mantovani. Nós nos conhecemos desde criança e eu posso dizer que ele é quem me introduziu nesse esquema de meio ambiente. A gente era escoteiro junto e desde aquela época a gente já saía para os campos como escoteiro e caçando frutas, marolo, araticum, coisas da nossa infância. E desde então o Mário seguiu para esse caminho ambientalista, hoje ele é diretor da SOS Mata Atlântica, e eu parti para a culinária, né? Os sabores me atraíram mais. O trabalho da ASHA é justamente na Mata Amazônica, e o Mário trabalha na Mata Atlântica e a gente é irmão de mata. Estamos começando um trabalho de preservar o nosso ambiente, que é o que mais interessa nesse momento. Toda a saúde é interessante para a gente. Mário Mantovani organizou o primeiro encontro ambiental do Cone Sul, em 1986, se eu não me engano. A gente estava junto e trabalhávamos como escoteiro na época, com o grupo, e a gente já atendia para essa linha ambientalista. Bom, de qualquer maneira, o trabalho da ASHA e o trabalho da SOS Mata Atlântica se convergem nessa questão ambiental. Agora tá bom. E aí, seja bem-vindo. Tudo bom, Marião? Estou aqui. Joia. Viu? Pronto. Começa um pouco de você. Eu já dei uma introdução aqui, mas fala de você, do seu trabalho atual. O que você está fazendo agora? Puta, agora eu estou querendo me livrar dessas lives que eu estou ficando louco. Mais um, né? Tem que sair de dentro. É uma Diga. loucura. E falando muito de desgraça, né, meu? Coisa impressionante, porque todos os retrocessos a gente teve nesse desgoverno que está acontecendo agora. Então é assim, uma ação na justiça, fala com o promotor antes de vocês e para ver como é que está a nossa ação no STF. Aí de manhã, com as ONGs, quem é que vai entrar com a ação? Então, um desmonte total de tudo que a gente tinha conquistado, né, dessa legislação ambiental que está aí, que não é só uma legislação ambiental, né? A coisa é muito mais séria, porque a gente está falando de um... Eu acho que tem um aprendizado muito grande nessa história. Eu estou há 90 dias dentro de casa, porque sou do grupo de risco, aí já passamos de 64 anos. Para quem viveu em avião desde 90, toda semana, né, presente em todas as partes do Brasil, de repente ficar aqui, eu percebi que eu fiz muito mais coisas aqui do que se eu pudesse fazer numa semana. Hoje mesmo falei com o Brasil de norte a sul, ao mesmo tempo, praticamente, fazendo uma ação e tendo resultados práticos. É uma coisa impressionante. Isso vai ensinar uma coisa: não adianta você ter tecnologias, exércitos como o americano, o maior arsenal mundial, tudo, e um vírus mudou essa história toda. A gente vai ter, talvez, o maior aprendizado, primeiro com a universalidade das coisas. Não é mais como uma guerra, né, que se tinha num continente ou numa outra parte, depois você reunia todo mundo na ONU, fazia um plano de reconstrução, como foi o Clube de Roma, ou como foi o Plano Marshall todo. Hoje nós estamos falando de um planeta onde essas pessoas, todas, o que acontecer, vai acontecer em todas as partes do planeta. Fica evidente que todas essas grandes pandemias que a gente teve vêm de um mau manejo da natureza. A gente viu isso com a dengue, a gente viu isso com chikungunya, com febre amarela. Tudo que a gente puder elencar aí de grandes pandemias vem, com certeza, da natureza. Mas nós estamos falando de uma questão que já não é mais de nacionalismos, né? Não tem mais lugar para isso. Nós estamos falando de um mundo que agora é um mundo completamente distinto
do compartilhamento. Hoje você tem os mesmos cientistas trabalhando em todos os lugares do mundo, online, compartilhando suas histórias, ou como a gente em meio ambiente hoje, compartilhando como vai ser feita a ação, quem vai ser. É um mundo que vai ser completamente de compartilhamento. Não tem mais espaço para nacionalismos, como a gente está vendo agora, de querer construir exército, de ser como uma coisa de supremacia branca, como a gente está vendo, ou de uma diplomacia que vai ao contrário do mundo, porque também se a gente estivesse falando só de meio ambiente aqui, talvez a gente podia parecer chororô de perdedor, vocês, com o meio ambiente, só pensando... Não, nós estamos falando de um país que foi inteirinho destruído, não tem saúde, e a gente sabe quanto é importante saúde, vai ver lá, nosso pessoal no Tapajós, como é que está, nos regatões e pelos cantos aí do Brasil, nas favelas, ou pode-se dizer nos quilombos, ou nas aldeias, né? Então, praticamente todo mundo abandonado nesse país. E um país que dá 260 bilhões de reais para um agronegócio, para meia dúzia de gente, ainda voltamos um dos momentos, talvez, quando tinha aí vamos dizer, a escravidão com os senhores feudais aí mandando. Aliás, até bom a gente lembrar disso. Eu lembro que o Brasil teve 100 anos a mais de escravidão que outros países, porque os ruralistas da época diziam que se acabasse a escravidão, acabava o Brasil. A gente viu isso agora no Código, a gente viu isso nessa chantagem para o veneno que está chegando hoje na nossa mesa, 12 bilhões de reais, de dólares, né? Ou seja, quase 40 bilhões, para comprar veneno de todo tipo que está proibido no mundo inteiro. Eu estou dizendo isso e não é loucura da cabeça, porque não é coisa do meio ambiente. Eu estou falando isso está na saúde, isso está na educação. Olha o que é esse ministro da educação. Nós estamos falando de duas pastas no governo que tem orçamento vinculado. Nós estamos falando de quase 50% do orçamento do Brasil que deveria estar nessa área e não chega mais para a população. E aí a gente vai vendo essas histórias. Eu falei da escravidão, mas podia falar do Brasil em 72, quando vai para a Conferência de Estocolmo, e aí a gente começa uma história, assim, porque no escotismo, o que eu identifiquei naquela época era o tema de meio ambiente, que não tinha movimento ambientalista, e o movimento escoteiro foi chamado para falar sobre aquela conferência, que era Pensar Global e Agir Local. Tinha aquele livrinho que eu usava, dava para todo lugar, que era Aslo e Mostralo, né, que contava a história, que a gente fez o encontro em Assis, em cima daquele livro de educação ambiental, em 80, contando histórias de 73. Mas, naquele momento, o Brasil vai para a conferência com plena ditadura, com seus generais, a 10ª economia do planeta, com habitantes vivendo na 187º lugar. E quando o Brasil vai para lá, o Brasil diz o seguinte: nós preferimos a poluição à pobreza. Numa primeira conferência mundial. Olha o que veio. Todas as fábricas e todas as tecnologias superadas desembarcaram no Brasil. Cubatão, usina nuclear de Angra, as usinas que o Brasil trouxe para cá, ou seja, tudo que era lixo no mundo acabou vindo aqui. Olha, faz uma analogia com o veneno hoje. Todos os venenos proibidos no mundo estão vindo para cá, atrás desse 12 mil. Né? Então, o Brasil vai naquele momento para a conferência, fala esse monte de coisa. Em 80, com a redemocratização, quando a gente já estava aí saindo cada um para o seu canto, abandonando Assis, saindo debaixo da saia da mãe, nós vamos encontrar o que no mundo? Uma baita mobilização aqui no Brasil e no mundo pelos direitos, né? A gente já tinha perdido, talvez, e você viveu muito mais isso, talvez, chamando a atenção do nosso time. Nós já tínhamos tido uma experiência dessa nos anos 60, quando os caras falaram: bicho, essa guerra é sua, paz e amor, eu vou ficar aqui, eu não vou para lá. Eu não preciso matar em nome de um nacionalismo. Eu vou ficar aqui, até porque só vai negro para morrer na guerra do Vietnã. Nacionalismo.
Nós já tínhamos isso. Bom, aí 80, redemocratização. Aqueles ares que vêm de 60, aquelas histórias de contrapor, tal, cresce, os movimentos ambientalistas crescem. Eu, em 80, comecei a fazer coisas que até eu duvidava. Consórcio Intermunicipal de Bacias Hidrográficas, Rio Jacaré-Pepira e vários no Brasil. Desobediência civil pura com gestão de água. Associações de reposição florestal, dinheiro que não ia para o IBAMA, que não transformava em árvore, a gente trouxe de volta. Criamos a Associação de Municípios e Meio Ambiente, que era para fazer o Cisnama, que tinha acabado de criar essa questão fantástica que hoje a gente está defendendo o SUS, que é cópia do Cisnama. Então, nós buscamos tudo que tinha de coisas interessantes e ferve nos anos 80, até fazer o capítulo de meio ambiente da Constituição. Direitos indígenas, quilombo, né? Falamos de terras devolutas, falamos de tudo que a gente está batalhando hoje. Está lá na Constituição, a própria Mata Atlântica. E olha que insano que era. Nós colocamos proteção da Amazônia, do Pantanal, da Mata Atlântica, Serra do Mar, não colocamos Cerrado, não colocamos a Caatinga. Olha, o bioma do mesmo tamanho da Mata Atlântica. Por falta de informação. Tínhamos mais informação sobre a Mata Atlântica no Jardim Botânico da Europa, no Jardim Botânico dos Estados Unidos, do que aqui no Brasil. Olha o gap de informação. Nós estamos falando de 88, aqui atrás, pouco tempo. Né? E aí, em 88, com o capítulo de meio ambiente, a gente passa daquele pária internacional para um protagonismo. Aqui mostrando para os gringos, você quer falar de meio ambiente, não é para impedir, não, é para reconhecer as comunidades tradicionais, é para reconhecer saberes, é para reconhecer as questões indígenas. Ou seja, nós falamos de um outro meio ambiente, e isso caiu muito bem no mundo, porque nós trazemos uma questão social muito bem associada com a questão de meio ambiente. E vamos para a Eco 92, criando o Fórum Brasileiro de ONGs. O Brasil se projeta, aqui se constrói Convenção de Biodiversidade, Convenção de Clima, Carta da Terra, tudo que a gente está mexendo hoje, até o que o Papa está falando na sua encíclica aí, a nossa casa comum, nasce desse movimento aqui no Brasil, ou seja, de 72 para 92, outro universo que a gente faz, grandes conquistas, o Brasil vai para o mundo, protagoniza tudo, e olha o retrocesso que a gente está tendo hoje.